Muito obrigado pela companhia. Não esqueça de já dar um like. Muito legal você também já salvar direitinho. Como é que você salva para saber notificação direitinho quando tem conteúdo novo aqui no canal? Já aperta o sininho e também não esqueça de se inscrever. Edição especialíssima, nós vamos falar hoje para você de empreendedorismo, nós vamos falar de coragem, nós vamos falar de desbravar, né? E esse é um ponto muito importante, a coragem de entender que aquela oportunidade pode ser decisiva. Ô Jair, que introdução é essa? Estamos falando do quê? Estamos falando de alguém que tem a oferecer a partir de agora aprendizado para além do mercado, para além do empreendedorismo, também de vida. Nós recebemos hoje com muito prazer o John Rogerson, que é presidente da Azul Linhas Aéreas, não é, que está no Brasil desde 2008, não é? Eu não exagerei quando eu falei, né, dessa coragem das oportunidades. Conta pra gente, John, como é que você estava lá nos Estados Unidos? Como é que surge? Eu sei primeiro que você estava estabilizado, tranquilo, aí de repente houve, não é? É uma proposta, uma oportunidade, e você decide mudar de vida. Como é que foi essa tua vinda pro Brasil? Nunca tinha viajado para o Brasil na minha vida. Eu estava olhando para o Brasil, olhando que, puxa, tem uma grande oportunidade neste país. Eu acho que às vezes os gringos olham mais a oportunidade no Brasil do que os próprios brasileiros. Então, nós estamos olhando, vimos o interior de São Paulo como Campinas e a oportunidade para fazer algo diferente. Naquela época, Jair, ninguém estava usando a aeronave do Embraer dentro do Brasil. Imagine isso, o maior fabricante, um dos maiores fabricantes do mundo. Um avião nacional. Um avião nacional, ninguém estava usando. Então, a gente olhou para o Brasil naquela época, o PIB estava crescendo 8% ao ano, o dólar 1,58%. Eu acho que foi enganado um pouco ao vir para o Brasil, achando que isso seria sempre assim. Mas a gente olhou uma grande oportunidade para fazer algo diferente. O Gol Latam estava com empresas bem estabelecidas, fazendo bem, mas quase tudo que eles fizeram era São Paulo, Rio, Brasília. E até hoje... Era o triângulo. O triângulo. 16 anos depois, eles estão fazendo a mesma coisa. 92% dos assentos do Gol Latam tocam no triângulo. Então, quando eles decolam, é triângulo. Como o Brasil fosse... Ou seja, num país continental, a gente tinha ali uma restrição de rotas. Isso, e olhando isso, olha o interior de São Paulo, olha o interior de Pernambuco, olha o interior do agronegócio que cresceu pra caramba. Então, a gente viu uma oportunidade para fazer algo bem diferente do que os demais. Isso que nasceu Azul. Ô John, mas vamos voltar um pouquinho lá para a sua trajetória, para a sua história nos Estados Unidos. Você estava lá estabilizado... Fiquei sabendo, inclusive, que na época a sua esposa estava grávida. Isso. Você, executivo de uma companhia aérea, ou seja, tranquilo. Meia hora de viagem, você da sua casa já estava lá na empresa. Ou seja, tranquilo, morando no teu país. Como é que foi essa decisão? Porque acho que é algo muito importante para você compartilhar com a gente, porque eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando o canal agora vive, né? A gente vive nessa constante indecisão quando surge uma oportunidade. Como é que a gente pesa isso? Como é que foi isso? Eu imagino que não foi assim, de uma hora para outra, não foi rápido, não, né? Foi uma decisão difícil, mas eu estava olhando, eu tive a oportunidade para trabalhar no projeto, mas depois veio o convite, você vem ou não vem? Eu falei, puxa vida, eu tenho a oportunidade para começar algo do zero, ser um dos fundadores. Eu lembro que eu recebi uma proposta para vir para o Brasil. Eu levei isso para o meu chefe atual na empresa aérea. Eu falei, puxa, eu tenho esta oportunidade. Ele falou, deixa-me ver a oportunidade. E ele aumentou meu salário acima do Brasil. Aumentou. Então eu falei, é óbvio, vou ficar aqui. Eu voltei para David Neeleman, o fundador da Azul. Ele falou, você está louco? Você está louco? Você vai ficar nos Estados Unidos quando nós temos a oportunidade para fazer algo do zero? E isso despertou algo dentro de mim que, puxa, ele falou, como você vai sentir, John, se Azul é um grande sucesso e você está sentado aqui nos Estados Unidos, olhando por fora, e você teve a oportunidade? Então, eu acho que muitas pessoas, empresários, têm este fogo dentro de si, que você tem que alimentar este fogo. Isso que eu fiz. Eu tive que tomar risco. Falei para minha esposa, que estava grávida, assim que este bebê nasce, a gente vai para o Brasil. E ela falou, você está louco? Eu falei, não, nós temos que fazer algo diferente. Você só atinge coisas nesta vida se você toma risco. E empresário tem que tomar risco. Se eu soubesse que o dólar ia para 6, que nós íamos ter uma pandemia,
ninguém ia tomar risco, né? Mas você tem que pular fora e tomar risco. Mas falando em evolução, você citou a questão econômica. Agora, em contrapartida, você imaginava lá em 15 de dezembro de 2008, quando simultaneamente partiram os 2 voos aqui de Viracopos, né, com destino a Salvador e também a Porto Alegre, você imaginava que hoje a Azul estaria presente em mais de 150 cidades? Porque nós estamos falando um lapso de tempo, né, que aos olhos assim, de uma empresa que tem hoje o tamanho da Azul, é um período muito curto de tempo, né? Você imaginaria que a empresa estaria hoje vislumbrando, voltando o John, né, os outros fundadores lá em 2008, você imaginava que estaria nesse painel hoje, nessa plataforma? Você teve que fumar algo muito forte para acreditar que nós íamos chegar onde nós estamos, né? Então, se alguém fala que eles acreditavam que nós íamos voar para Paris e para 150 destinos, para Flórida, eles estão mentindo pra caramba para você. Você não imaginava. Não, o projeto original era 30 aeronaves, como talvez mais 30. E hoje nós temos mais voos, mais destinos e mais aeronaves do que Gol-Latam. Então, e nesse espaço de 16 anos, então ninguém imaginava. Que é um espaço muito curto, né? Um espaço muito curto e com uma pandemia no meio. Então, com todas as outras coisas que aconteceram no Brasil no último década. Então, mas isso é como a vida é. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, você tem que tomar o primeiro passo. John, eu acompanhei numa entrevista que você concedeu recentemente, você falou de algo que eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, o que é a complexidade disso? Você deu a seguinte declaração, que uma aeronave, um avião, é como se fosse uma empresa unitária, porque ele demanda, primeiro, um valor de investimento muito alto e também as pessoas que estão conectadas diretamente para o funcionamento e também para a estrutura de rota de voo de manutenção. É como se fosse uma empresa dedicada à aeronave. Aí eu imagino, com centenas de aeronaves, como é que é a dinâmica de administrar tudo isso no dia a dia? Nós temos 200 aeronaves hoje. 200 aeronaves. E cada aeronave custa em média $50 milhões, mais do que qualquer fábrica que você construir neste país, né? E nós recebemos ontem. Eu falei para o meu pessoal, isso está virando rotina para vocês. Nós temos que gritar para todo mundo que recebemos uma nova aeronave, que nós investimos $50 milhões. Tem que chamar o governador, tem que chamar a Papa. Temos que falar para Deus e o mundo que nós temos uma nova aeronave chegando. Vira rotina às vezes, né? Mas você tem toda a razão. Quando você tem uma nova aeronave que chega, gera emprego, gera oportunidade, ajuda a crescer o PIB. Quando a gente pousa numa cidade como Sorriso, Sinop, interior de São Paulo, nós temos a oportunidade para mudar as vidas de muita gente. E muda a vida de nossos próprios funcionários dentro da Azul, porque é uma oportunidade para crescer. Todos os copilotos da Azul querem virar comandante. Como que isso acontece? Recebendo uma nova aeronave. Todos os mecânicos querem atender mais aeronaves, ajudar a crescer. Então, uma empresa que cresce é uma empresa jovem e tem uma cultura muito forte. John, lá em 2008, quando vocês estavam prospectando, né, onde seria a sede da empresa, a primeira opção não era Campinas. Sabe que isso não é bem conhecido. Sempre era Campinas. Sempre foi Campinas? Sempre foi Campinas, mas a gente viajou para Rio. E a gente achava, vamos para Rio de Janeiro, Santos Dumont, vamos construir uma empresa aérea. Mas o plano original era Campinas, mas a gente bebeu alguma coisa achando que seria Rio, e a gente foi lá e conhecemos algumas pessoas interessantes, vamos dizer, no Rio de Janeiro naquela época, e graças a Deus estamos em Campinas. Acho que resumiu bem, né? John, qual que é a realidade hoje? Por exemplo, eu volto lá, né, fazendo esse exercício de voltar um pouquinho no tempo. Lá em 2008, a realidade de Viracopos também não dava para fazer a projeção de que seria hoje o que é, né? Sabe uma coisa, Jair? Nós começamos em Viracopos e a primeira coisa que nós fizemos é que nós temos que botar ônibus para São Paulo. Então, Barra Fundo, Alphaville, Congonhas, porque a gente achava que o povo era de São Paulo que a gente procurava. Mas a verdade é, desde 2008, a gente cortou pela metade esses ônibus. Por quê? Porque o povo é de Campinas, né? Nós construímos uma hub muito forte, muito maior do que Guarulhos, mais conectividade, como o povo do Campinas. Então, Campinas tem acesso a quase 100 destinos diretos. Tem acesso a voar fora do país.
Antigamente, se você era campineiro, você teve que ir para Guarulhos, né? Pegar a Dutra. Perdi o dia inteiro só nesse translado, né? É isso, mas agora a Azul atende tudo isso. E com conectividade, você chega em Lisboa, pode ir para qualquer destino da Europa. Chega em Flórida, qualquer destino dos Estados Unidos, pode ir para o Caribe. Então, isso, a gente não imaginava que isso era possível. Por isso, a gente botou ônibus, né? Para ensinar o povo a voar. E uma coisa que quando acesso é muito longe, o povo viaja menos. Quando o acesso é muito perto, o cara viaja muito mais. Nós temos um cliente que viaja 5 vezes por semana conosco. Ele mora em Campinas, mas tem um emprego em Rio. Então, toda segunda-feira ele está voltando. Todo dia. Então, em vez de pegar o trem, ele pega a aeronave da Azul. Ele voa, né? Mudou a vida do cara. Eu encontro muito empresário que falou, puxa vida, eu estou instalado agora em Campinas porque Azul mudou minha vida. Então, acesso fez com que as pessoas viajem muito mais. Oportunidade para visitar seu cliente. Antigamente, se você era instalado em Campinas, você visitava seu cliente uma vez por ano. Agora você pode visitar 4 ou 5 vezes por ano. Ô, John, me chama a atenção o seguinte, você é CEO de uma empresa gigante e aí você traz um exemplo de algo rotineiro do dia a dia. Ou seja, você conhece ali um passageiro que tem uma frequência de voo 5 vezes por semana, sai de Campinas e vai para o Rio de Janeiro. Como é que dá tempo de absorver tanta informação e qual a importância disso, até para quem está acompanhando nesse momento, né, que tem um pequeno, médio ou grande negócio, qual que é a importância de conhecer a fundo a rotina da empresa? Jair, eu diria o seguinte, eu tenho uma empresa que vai faturar mais ou menos 20 bi. Grande mesmo, né? Mas é igual a uma padaria. É igual. Os problemas que eu tenho são igual a padaria tem. E se você é dono da padaria e você não conhece seu cliente, seu padaria não vai ter sucesso. Você tem que conhecer o cliente, você tem que conhecer seu produto, você tem que conhecer as dores, né? Qual é o problema que todo empresário tem? Mais receita, cuidar bem do cliente, né? Evitar perda, todas essas coisas. Então, eu acho que as lições são iguais para uma empresa pequena, média ou grande. Às vezes eu falo, tem muita gente, quando você contrata alguém dentro de sua empresa, talvez eles trabalharam em uma empresa como Petrobras, Vale. Eles não têm a oportunidade para ver a coisa inteira. Às vezes é melhor contratar alguém que trabalhou na padaria, porque ele conhece o negócio inteiro, do que contratar alguém que estava trabalhando numa empresa com 500 mil funcionários. Ô, John, você contou pra gente, compartilhou aí, que quando você morava lá nos Estados Unidos, você não conhecia o Brasil, tinha uma noção, lógico, né, do que era o Brasil, mas não conhecia o Brasil. O que mais te surpreendeu aqui no nosso país? O povo, né? Eu acho que o povo brasileiro é o povo mais divertido, o mais alegre que existe. Eu morei em Portugal por algum tempo, um povo triste, né? Então, mas o Brasil tem um povo que acredita, né? Que olha que nós construímos juntos. Então, eu não sabia o tamanho do Brasil. O Brasil é o mesmo tamanho dos Estados Unidos. Tem vários Brasils. Tem o Brasil do São Paulo, da Faria Lima, tem o Brasil do Agro, tem o Brasil do Norte, do Nordeste. É interessante, Jair, se você come uma manga no sul da França, veio do Brasil numa aeronave da Azul. Se você come um sushi em Flórida, veio numa aeronave da Azul. Porque eles pesquem o atum em Natal, desce e depois a gente leva e o cara está comendo. Então, Brasil alimenta o mundo. E o povo brasileiro está espalhado pelo mundo. O grande tristeza que eu tenho sobre o Brasil e brasileiro é que eu acho que o brasileiro não acredita muito em seu próprio país. Eu quero que cada brasileiro fale bem do Brasil, em vez de falar mal. E isso vai mudar o Brasil. Tem muito brasileiro que ganha seu dinheiro aqui. Tem muitos dos nossos clientes, né, que tem casa em Orlando, tem casa em Miami, tem casa em Paris, que ganha dinheiro aqui dentro do Brasil e gasta fora do Brasil. O que nós temos que fazer é ter os brasileiros gastar dinheiro dentro do Brasil. Você falou de povo, e aí quando a gente imagina, né, uma rota aérea, nós estamos ligando as pessoas, né? Essa é uma ligação entre pessoas, né? Aí você coloca esse outro dado importante, quem tem uma condição financeira, às vezes sonha em fazer uma viagem para o exterior, né? Ou até
como você disse, leva parte das divisas para fora do país. Você acha que o brasileiro viaja pouco dentro do nosso país? Nós estamos viajando muito pouco? Muito pouco. O turismo neste país é baixíssimo, né? Então, eu acho uma vergonha se você levou seus filhos para Disney 2, 3 vezes, mas não para Foz do Iguaçu, não para Amazonas, não para Alagoas, não para Gramado. Isso acontece. Tem várias pessoas que estão ouvindo a gente neste momento, que já foi para Paris, Nova York, mas não conhecem as belezas das praias do Nordeste do Brasil. E isso é uma coisa que, puxa, como nós vamos mudar o Brasil se o brasileiro não viaja dentro do Brasil? Então, nós temos que estimular o turismo dentro deste país. E o Brasil está mudando, né? Nós estamos falando de empresários, né? Então, antigamente, para vender um produto, você teve que vir para São Paulo, por exemplo. Hoje em dia, com a logística que nós temos, com a conectividade que nós temos, você pode ter uma fábrica pequena, construindo qualquer coisa, usar Mercado Livre ou Amazon para distribuir para o mundo, né? Você não tem que vir mais para São Paulo. Então, nós temos pequenos empresários que estão em qualquer lugar do Brasil vendendo o seu produto e usando logística da Azul para chegar aos seus clientes. Qual que é a visão da empresa? O que você pensa para o futuro? Eu penso que o Brasil deve ter muito mais crescimento. Tem desafios, né? Eu vou falar alguns desafios que o Brasil tem. Nós temos o combustível mais caro do mundo. Nós somos uma empresa dolarizada, né? Então, quando você compra o iPhone hoje, custa o dobro do que custava 5 anos atrás, porque é importado. Nosso produto é importado também. Mas eu acho que nós, como indústria, nós temos que mostrar isso para o governo. Nós somos o único país do mundo que realmente não recebeu um aporte governamental durante a pandemia. Os gringos receberem, os europeus, porque eles perceberam, puxa, a aviação é o meio, não é o fim. Ajuda a crescer o PIB. Então, eu vejo muito mais crescimento para frente. Nós somos o maior comprador do Embraer, da nova geração do mundo. Eu tenho mais 60 aeronaves para receber do Embraer, né? Quantos mais destinos, quanto mais conectividade que nós podemos fazer com isso? Eu gostaria de fazer mais destinos internacionais também, né? Paris está indo tão bem, Lisboa está indo tão bem. Puxa, quando a gente vai chegar em outros destinos da Europa, né? Como nós vamos continuar crescendo? Mas o que eu vejo hoje, os lugares que mais crescem dentro da Azul hoje é nossa empresa de logística, Azul Cargo, e nosso programa, nossa empresa do turismo, que é Azul Viagens. Então, se você é interior de São Paulo hoje, né, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, tem voo direto no fim de semana para Pernambuco, para pegar praia. Então, tem agentes do turismo que mudou a vida deles, né? Então, puxa, eu posso ter voo direto, então tem muita oportunidade para crescer. Muito bem. O John, quando você volta lá para os Estados Unidos, qual que é a maior curiosidade das pessoas? O que o pessoal pergunta para você sobre o Brasil? Eles acham que a gente não tem pavimento aqui, que a gente tem macaco em todo lugar. Ainda isso, é verdade. Eu falei, gente, eu moro na cidade maior do mundo, então vocês estão bem enganados, né? Você está comendo carne agora que veio do Brasil, você está comendo sushi que veio do Brasil. Então, eu acho que o Brasil se vende mal fora. Eu acho que nós temos que ser promotores do Brasil e mostrar tudo do bom que nós temos. Temos desafios, claro que nós temos desafios do Brasil, mas nós temos que convidar o mundo para conhecer as belezas deste país. Então, é engraçado, quando minha família vem para o Brasil, eles falam, eu quero ir para Noronha, Foz do Iguaçu, e depois eu quero ir para Rio, e depois eu vou passar um dia em casa com você em São Paulo. Eu falei, gente, você sabe que isso é o que você está desenhando, é ir para Los Angeles, e depois Nova York, e depois Flórida, e depois Chicago. Você quer fazer isso? Entendeu uma coisa? É isso. Eu falei, é um país gigante, né? Isso que nós... Então, pessoas não entendem o tamanho que o Brasil é, mas nós temos que nos vender melhor. E como é que muda isso? Você acha que passa por autoestima também? Como mudar isso, hein? Eu acho que cada brasileiro tem que fazer a sua parte. Eu acho que o governo também tem que fazer a sua parte, vender. Nós temos que corrigir alguns erros, né? Então, nós temos que trabalhar mais em segurança em algumas dessas praias e tal, mas, gente, nós temos muita oportunidade. Os europeus estão conhecendo o Nordeste do Brasil. Mas o cara que tem mais grana no mundo são os americanos. Então, nós temos que atacar os gringos e chamá-los para o Brasil. Mas acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu acho que os jovens do Brasil têm que aprender a falar inglês, né? Para receber turistas. Nós temos que investir em pousadas.
Uma outra coisa, Jair, que eu acho muito engraçado, muitas pessoas reclamam, o preço para viajar no Brasil é altíssimo, né? Por causa desses desafios que eu falei. Mas, às vezes, todo mundo quer viajar da mesma semana para a mesma praia em Bahia, né? Mas aquela praia existe 50 semanas depois e ninguém quer visitar. Então, nós temos que estimular o próprio turismo. Muito bem, estamos conversando com o John Rodgerson, que é presidente da Azul Linhas Aéreas, empresa que, aliás, agora, em dezembro, completa 16 anos de atuação aqui no Brasil. O John, você falou de uma coisa aí que eu acho que é muito importante, né? Valorizar. E você toca num assunto bem pertinente, que é essa coisa de mostrar mais, né? Eu acho que serve também, a gente faz uma visão de Brasil, que você pontuou muito bem, que a gente precisa valorizar mais, nós precisamos ter campanhas publicitárias para o mundo, mostrando, né, o quanto o Brasil, né, é atrativo, né? Tem belezas naturais que são inigualáveis, e não só isso, né? A questão também do turismo de negócio, né? Vide Capital Paulista, vide Campinas, né? Que está se tornando um polo muito importante. Mas, para além disso, o John, você fala também de infraestrutura. Mas você tem percebido, nesses 16 anos do Brasil, uma melhora? O cenário é diferente? O que você acha? Ô, Jair, olha o aeroporto de Campinas hoje, do Viracopos, é do primeiro mundo. Olha o aeroporto de Brasília, do Confins, do Guarulhos, o Recife, Congonhas vai ser reconstruído agora. Olha o tamanho desses aeroportos, né? Quando a Azul nasceu em 2008, nem tinha Finger. Agora nós temos Finger em todo lugar. E isso é uma oportunidade enorme que nós temos. Então, é uma oportunidade que infraestrutura não é problema. Infraestrutura não é problema. Então, puxa, eu tenho voo direto, Jair, Fort Lauderdale para Manaus. Eu vou falar alguma coisa. Todo mundo quer salvar a Amazonas. A primeira coisa que nós temos que fazer é visitar a Amazonas. Gastar dinheiro dentro da Amazonas, né? Então, é muito fácil europeu dizer, temos que salvar a Amazonas. Então, bota sua bunda numa aeronave, vem para o Brasil e gastar seu dinheiro aqui para ajudar, né? Por que as pessoas estão cortando floresta? Por causa do emprego. Então, vamos usar uma Amazonas conectado. Infraestrutura existe. Esse é o melhor estímulo para o turismo sustentável, né? Isso. Injetar dinheiro lá. Com certeza. E nós temos várias oportunidades para crescer aqui. E olha o pista que nós temos em Campinas. O pista, você sabe que antigamente aeroporto internacional era aqui. Então, infraestrutura não é problema. Eu acho que nós temos que investir mais na propaganda e conhecimento das belezas que nós temos. Posso fazer aqui, eu acho que vocês têm lá um programa de entrevistas, né, de satisfação com clientes, não tem? Sim, o NPS. Então pergunta para mim. Pode fazer a entrevista comigo. Tá. Como você tem viajado com a Azul? Foi para Portugal pela Azul. E você recomenda isso para os seus familiares? A primeira coisa, atendimento, sim, que é excepcional. E mais, uma coisa que a gente reclama tanto, que é pontualidade. Parabéns, porque a pontualidade realmente está no checklist lá, eu vejo, né, que aparece sempre como a mais pontual, e é verdade. Isso faz toda a diferença, porque é um desgaste a menos, você já vai mais leve na viagem. Né? Eu acho que tá de parabéns. E eu tenho um filho que é concurseiro, viaja... Agora está viajando menos, que ele já passou aí, vai escolher e tal. Mas ele fala isso sempre, ele viaja, sai de Campinas, primeiro que é uma comodidade, né, viajar a partir daqui, ele fala sempre, pai, a gente já vai tranquilo, porque essa coisa do horário é sempre importante. Isso faz a diferença, João. Faz uma grande diferença. Nós fomos a empresa aérea mais pontual do mundo 2 anos atrás, e depois segundo colocado ano passado. Então, a gente... presta muita atenção nisso, mas sabe uma coisa? Amanhã tenho que fazer isso de novo, com mais 1000 voos, e no próximo dia. Então, é engraçado, você tem um ótimo voo para Lisboa, eu estou muito grato, mas se seu próximo não é boa, puxa, eu vou cair. Então, por isso, o entrega é diário, né? Então, como eu estava falando da padaria, se o pão... não é bom no próximo dia, você não vai voltar. Então, eu tenho que entregar. E tem aquela coisa, não sei se lá nos Estados Unidos tem algo parecido, mas aqui tem até um dito que é
um dito popular que é bastante antigo, que diz o seguinte, para falar bem, você fala para 1, 2, para falar mal, fala 10, 15. Né? Então, quando você é bem atendido, você fala ali para 1 ou 2 pessoas. Quando é mal atendido, fala para um monte de gente, né? Agora, me fala uma coisa, Black Friday tem promoção especial? Com certeza, o melhor tempo para comprar é Black Friday, então já temos esquenta agora, então já estamos começando o Black Friday, mas no Black Friday a gente vende 4 vezes um dia normal. Então, chega a quadruplicar? Quadruplicar. As pessoas estão esperando, o Black Friday chega, uau! Então, é o tempo para vender, é quando você tem maior desconto no site, então a gente está super animado. Nós temos que monitorar todos os nossos sistemas, porque vai bombando. Então, chega rápido e compra bem. E tem para todas as rotas? Todas as rotas. Tem mais promoções se você compra com antecedência. Março, abril do ano que vem. Se você quer aproveita agora já para programar a viagem. É legal isso, hein? Isso. E você pode parcelar, a gente tem vários descontos. Então, muita gente pergunta para mim, qual é o segredo para achar uma tarifa barato? Compra com antecedência. Olha só, hein? Por quê? Porque é simples, né, Jair? Porque o empresário tem que ir. E o cliente chama ele e tem que ir. Então, o tarifa dos próximos 7 dias é o mais alto que eu tenho. Mas o cara do turismo, ele planeja com mais antecedência. Então, eu não quero baixar o preço para Itaú, Bradesco, Vale, John Deere. Eu quero baixar o preço para turismo. Então, esses caras vão viajar de qualquer forma. Então, compra com antecedência é a melhor forma para ter um desconto. Ô, John, e às vezes dá muita diferença, por exemplo, quero viajar, vou fazer um turismo tal, vou viajar na sexta-feira. Às vezes a tarifa de quinta, quarta, terça é mais... Vale a pena, às vezes, dar uma pesquisada nisso? Às vezes, né? Sabe que com a flexibilidade que pessoas têm de trabalhar remoto agora, sexta-feira sempre teve uma tarifa muito alto e quinta-feira era mais barato, mas agora o sexta-feira baixou um pouco e quinta aumentou. Então, porque tem flexibilidade, pessoas agora podem trabalhar remota. Então, podem ir uma quarta-feira à noite e trabalhar um dia da praia, né? E para aproveitar melhor as viagens. Muito bem, John. Eu gostaria que você fosse... E você é uma inspiração. Mas eu acho que nós deveríamos ter mais pessoas aqui no Brasil com esse entusiasmo pelo nosso país. Né? Então, é muito legal isso, saber acreditar, né? Prosperar. Porque é um case de sucesso, né? Eu acho que é um case mundial, sem dúvida alguma. Uma empresa aérea, uma evolução em 16 anos, sair de onde saiu e hoje está nesse patamar, né? de uma gigante do setor aéreo. Agora é legal, eu posso dar o testemunho para quem está acompanhando agora, o John brilha os olhos dele quando ele fala, né? Desses projetos, do que já foi feito e do que vem por aí. Então, parabéns a você e tomara que nós tenhamos mais empreendedores, mais empresários com essa mesma determinação de saber do potencial do nosso país, explorar isso, gerar empregos, riqueza, é tudo que a gente precisa. Obrigado, Gerson. Eu quero dizer uma coisa, nosso maior ativo não é aeronave, não é hangar, não é real estate, o maior ativo que nós temos são os 16 mil funcionários que nós temos. O ativo são essas pessoas. A gente tem essa dica dentro da Azul, nós não somos uma linha aérea, nós somos uma empresa de pessoas. Isso faz toda a diferença. Então, a experiência que você tem a bordo da aeronave é porque eu tento tratar muito bem meus colaboradores. E se eu trato bem os colaboradores, eles vão tratar muito bem nossos clientes. Então, por isso você fala, puxa, como você tem conhecimento? Porque ao voar, eu tenho que falar com todo cliente a bordo da aeronave, depois entrar no galley, ver como estão os comissários e depois entrar na cabine e fazer um bate-papo com os pilotos para entender quais são as dores que vocês têm, quais são os desafios que têm. Vou dar uma coisa meio idiota. A Azul tinha, né, esta regra que o comissário teve que usar salto alto, né? Então, quando está no terminal do aeroporto, uma coisa que, é elegante, o comissário com salto alto, né? Mas uma coisa que aconteceu é que ao trocar a aeronave, que o ativo estava no chão, eles estavam trocando os sapatos, porque dentro da aeronave eles não têm salto alto. Eu descobri isso falando no galley do aeronave, né? Imagina a burrice que nós estamos fazendo. Nós estamos atrasando o voo, porque eu não queria ter comissário andar no saguão do aeroporto sem salto alto, né? Isso é uma coisa antiga, né? Mas você só fica conhecendo essas coisas falando com o seu pessoal. Muito bem. Gente, tivemos a honra, o prazer... aliás, compartilha, porque vale a pena, né? Muito aprendizado. Conversamos com John Rogerson, que é presidente da Azul Linhas Aéreas,
e você já fica convidado aqui para novas edições, para falar mais do mundo empresarial, para falar mais dessa experiência dos Estados Unidos, contar um pouquinho mais, né, dessa carreira de executivo também, para falar de pessoas, né, conforme você frisou também. E foi uma honra muito grande. Muito obrigado, viu, John? Obrigado pela oportunidade.